Graça e paz em nome do Senhor Jesus. É uma alegria para nós nesta manhã, fria, mas não tão fria como já tivemos outras, e ensolarada, e nós podemos estar juntos aqui, vários irmãos, aqui no nosso salão, como é amplo este local, né? Glória a Deus. Mas a nossa oração tem sido diariamente por você que está na sua casa, pelos irmãos que estão vindo aqui, e temos orado por você. Quando você tiver um motivo específico de oração, uma luta, uma situação que queira compartilhar conosco, acione ali as mídias que estão sendo sempre divulgadas, faça o seu pedido e nós estaremos orando por você. E eu gostaria de fazer isso agora, de orarmos já, antes de lermos aqui o texto da nossa meditação nesta manhã. Senhor nosso Deus, Tu és o único Deus, não há outro além de Ti, ninguém há que se compare a Ti, ninguém há que tenha nos amado da maneira como o Senhor nos amou, a ponto de enviar o Teu único Filho para resgate das nossas vidas, para nos tornar Teus filhos, mediante a fé nesse nome poderoso e precioso, o nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, pedindo a bênção do Teu Espírito Santo sobre cada coração, sobre cada vida que está aqui reunida neste momento, sobre cada um que ouvirá através da internet, que o Teu Espírito haja, trabalhe no coração, desvendando os nossos olhos para vermos a Tua palavra, destapando os nossos ouvidos espirituais, para que compreendamos, Pai, e para que entendamos no Espírito, no coração, e sejamos transformados pela Tua palavra poderosa. Muito obrigada pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da região da Galácia. Nós vamos ler 12 versículos, do número 1 ao número 12 do capítulo 1 de Gálatas. Diz assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me de que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim pregado, anunciado, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Do 1 ao 12 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas.
A Galácia era uma região onde havia várias cidades que foram visitadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. Lendo lá o livro de Atos, nós vamos lembrar de alguns nomes de cidades localizadas nessa região. Listra, Derbe, Icônio, todas essas cidades foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Hoje em dia, esta localidade está anexada, pertence à Turquia dos nossos dias. Você pode localizar lá no mapa esta região que fora evangelizada por Paulo e seus companheiros na primeira viagem. E ali foram fundadas igrejas. E essas igrejas cresciam e se fortaleciam no evangelho puro pregado por Paulo. Mas começaram a entrar ali judaizantes, aqueles mestres do judaísmo, e ensinar que além da salvação em Jesus Cristo, para ter a salvação em Jesus Cristo, era preciso cumprir uma série de formalidades da lei. Então, por isso, Paulo escreveu essa carta, para dizer que é só Jesus Cristo. Esta carta trata da liberdade que nós temos em Cristo. E o tema desta ministração é o puro Evangelho de Jesus Cristo. O puro Evangelho de Jesus Cristo. O que é que tem nesse Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o conteúdo desse Evangelho? Em primeiro lugar, esse Evangelho tem um fundamento. Qual é o fundamento? A morte de Jesus Cristo. Gostaria que você olhasse comigo ali de novo no capítulo 1, para que nós relêssemos o versículo 4. O qual, está falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A tradução da Bíblia King James diz assim: para nos desarraigar deste atual e perverso sistema mundial. Então Jesus se entregou. Este é o fundamento do puro Evangelho de Jesus, o qual nós pregamos, o qual está na palavra de Deus. Jesus se entregou. Ele não morreu porque Judas o traiu. Ele não morreu porque os soldados romanos, do poderoso e cruel império romano que dominava a Palestina nos dias de Jesus, ele não morreu porque esses soldados foram mais fortes que ele e o prenderam na cruz e o cravaram na cruz e o mataram. Ele não morreu porque Pilatos se acovardou e lavou as mãos e entregou Jesus para os religiosos. E ele não morreu também porque os religiosos tiveram inveja dele. Tudo isso é verdade, porém não foram causa da morte de Jesus. Jesus se entregou, diz aqui. E ele fez isto por você e por mim. E o meu clamor, a minha oração, é que o Espírito Santo hoje leve ao seu coração, como chamas de fogo, esta palavra. Jesus se entregou por mim. Ele fez isso por mim. Ele me amou. Ele me ama e me amou e me amará até o fim. O seu amor é eterno. Com amor eterno eu te amei, diz ele na palavra lá no Antigo Testamento. Por isso, com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é a maior força que há em todo o universo. Não existe pecado que ele não possa cobrir com o seu poderoso e eficaz sangue, a não ser o pecado daquele que deliberadamente blasfema contra ele e declara que ele não existe e que não precisa dele. Então, não há remédio para este. Mas eu clamo a você em nome de Jesus, que creia que o Senhor o amou, que o Senhor se entregou por causa dos seus, por causa dos meus, por causa dos nossos pecados. Foram os nossos pecados que levaram o Senhor Jesus à cruz. Ele disse lá em João, no Evangelho de João, ele diz:
sobre a sua vida. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu a entrego para depois reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Ou seja, a ação de Jesus na cruz não foi separada da vontade de Deus. E por que ele morreu? Porque ele se entregou. Está aqui no versículo 4, para nos desarraigar deste mundo perverso. Os Gálatas estavam querendo se arraigar de novo, se plantar de novo naquele sistema de lei, de ter que se circuncidar os homens, os meninos, de ter que obedecer à lei e crer em Jesus Cristo. Você vê alguma semelhança nos nossos dias? Sim, também há pessoas que entendem que precisam fazer alguma coisa. E esta é a razão do fracasso de muitos, porque tentam se libertar sozinho, por sua força de vontade, por sua determinação. Não é possível. Nós não podemos. Nós somos incapazes. Se fôssemos capazes, Jesus Cristo teria morrido em vão. É Ele quem oferece para nós a completa libertação, quando nós nos entregamos ao seu agir em nossas vidas, nos entregamos a Ele. Ele morreu, Ele se entregou para nos desarraigar. Essa palavra é forte, ela significa arrancar pelas raízes, retirar. O mesmo apóstolo Paulo diz aos Colossenses assim: Ele nos transportou do império das trevas, do domínio da morte das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. O salmista Davi, lá atrás no Velho Testamento, disse assim: a tua misericórdia é grande para comigo, pois me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Cantamos a história da cruz, me libertou, nos transforma. E a obra de Jesus foi completa. Ai de nós, se pensarmos que poderemos acrescentar algo à obra de Jesus, ou tirar alguma coisa, mudar alguma coisa. Ele é o autor da salvação e Ele completou a obra. Ele se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos arrancar. Este mundo quer nos seduzir. E ele tem levado muitos na sua correnteza, na sua enxurrada. Ele tem levado muitos que começam bem com Jesus, conhecem a palavra, conhecem o amor e depois deixam os conselhos do mundo, andam de acordo com o pensamento das pessoas que escarnecem de Deus, andam segundo este mundo, esse sistema cruel e perverso do mundo. E afastam-se do Senhor. São aquilo que alguns irmãos, alguns pastores sérios na palavra, dizem vira-casacas. Assim os Gálatas estavam se portando, tinham conhecimento, recebido a mensagem que Jesus se entregou por eles. E estavam achando que tinham que fazer alguma coisa a mais do que Jesus já tinha feito, para nos desarraigar, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus nada fez fora da vontade de Deus. Se você ler Isaías 53, que nós vamos ler daqui a alguns dias, nós vemos que foi da vontade do Pai. O Pai agradou-se em moê-lo, em fazê-lo enfermar-se. Por causa do quê? Dos nossos pecados. Ele fez isso por você. Ele fez isso por mim. Deixe esta mensagem entrar no seu coração. Deixe essa palavra da verdade
de Deus entrar na sua vida, para que você seja livre. Em segundo lugar, qual é o conteúdo desse evangelho puro de Jesus Cristo? Vimos que ele tem um fundamento, o fundamento é a morte de Jesus, voluntariamente, em nosso lugar. O segundo ponto é que esse evangelho puro do Senhor Jesus Cristo não se corrompe. Ele não muda, ele é sempre o mesmo. Nunca ele se corromperá. Ele é puro. Sempre foi assim, desde o começo. Deus entregou este evangelho para nós assim. E ele não precisa ser atualizado, contemporaneizado, não precisa se contemporaneizar com as ideias modernas dos nossos dias. Ele não precisa de acréscimo e nem se pode retirar dele nenhuma centelha. É exatamente este evangelho que permanece o mesmo. Paulo escreveu, quando escreveu aos Efésios, que a salvação é de graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada podemos fazer para sermos salvos, a não ser crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa creiam no Senhor Jesus. Crer, a fé nos leva a nos entregar e a confiar aquilo que eu não posso. Ele pode. Você já tentou fazer alguma coisa na sua vida, para a sua vida espiritual? Já tentou se libertar de alguma mágoa? Já tentou se libertar de algum vício? Já tentou se libertar de alguma recordação triste? Conseguiu? Nem precisa responder. Porque nenhum de nós consegue sozinho transformarmos-nos, nos curar. Nenhum de nós consegue. Mas há alguém único que já fez isso. E o Evangelho apresenta essa pessoa, Jesus Cristo. Não se corrompe, é sempre o mesmo. Olhe de novo comigo para o versículo 6. Paulo está dizendo assim: admira-me. Eu estou espantado, perplexo, eu estou admirado que vós estejais passando tão depressa. Agora preste atenção numa palavra que tem aí, daquele que vos chamou na graça. De quem que eles estavam se afastando? Não era de Paulo, o apóstolo que os tinha evangelizado. Eles estavam se afastando do próprio Deus. O que resta para uma pessoa quando ela vira as costas para Deus e segue a sua vida na sua própria força? O que resta para essa pessoa? Paulo está dizendo: eu estou admirado que vocês estão passando, o processo está em processo. Estão passando. Meus irmãos, isso é perigosíssimo, porque o passar da graça para as obras, ou para a religiosidade, ou para virar as costas de Deus, é uma coisa que vai minando de pouquinho. Vai minando. Hoje eu não leio a Bíblia. Amanhã eu leio o de ontem e o de hoje. Hoje, esse mês eu não dizimei. O próximo mês eu dou do mês passado e o de agora eu acerto tudo. Eu não estou muito afim de orar, congregar, está difícil a pandemia e não sei o quê. Então, a sua fé. Hoje você ouve um conselho de alguém. Por que você está fazendo isso? Hoje você ouve um conselho de alguém do mundo. Gosta de um brilho do mundo. Não se esqueça de que este mundo é imundo, está posto no maligno, e o versículo 4, que nós meditamos nele agora há pouco, diz que é mundo perverso. O que é perverso? Invertido, distorcido.
Hoje cede um pouquinho, amanhã cede outro pouquinho, e depois de amanhã se afasta de Deus. É um processo perigoso, um processo de morte. E o Senhor está chamando por seu evangelho puro que não se corrompe. Aqui há uma palavra também que eu quero chamar a sua atenção para ela, no verso 6. Admira-me de que estejais passando tão depressa daquele, já sabemos que é passando de Deus, abandonando ao próprio Deus, que vos chamou na graça de Cristo, é Deus quem nos chama, para outro evangelho. Essa palavra outro aqui é héteros, na língua original. Héteros, dali vem a nossa palavra no português, heterogêneo, é diferente. Um evangelho diferente. Já ouviram pregação de algum evangelho diferente do que está aqui na Bíblia? Nos nossos dias? Está assim. Um evangelho pervertido, distorcido, diferente. Outro evangelho. Aí vem o verso 7, o qual não é outro. Aí esse outro é outra palavra no original. Aí esse outro quer dizer igual. Não, esse outro que vocês estão aceitando não é igual a este outro aqui que vocês receberam de mim. É diferente. Queridos, não há dois evangelhos, não há 1,5, 1 e 1/3. Há um evangelho. O puro evangelho de Jesus Cristo tem um fundamento, a morte dele. Não é nenhum líder religioso que seja fundamento de nada. Não é nenhuma denominação religiosa, não é nenhuma fundação, nenhuma filosofia humana, não é a morte de Jesus, é o único fundamento. Ninguém pode construir a sua vida em cima de outro fundamento. Só existe esse. E o evangelho de Jesus não se corrompe, não muda nunca, nunca mudará. É sempre o mesmo. A civilização, a nossa civilização muda. Muda constantemente. Eu me lembro de um título de um livro que eu estudei quando estava fazendo faculdade. Educação para uma civilização em mudança. Tudo muda. Os conceitos, os valores, tudo muda. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nunca mudará. Deus ama você. Jesus entregou-se por você, Ele concluiu a obra, Ele tem um propósito na sua vida, Ele é o único que pode libertar você e Ele vai te amar até o fim. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. As pessoas querem mudar tudo. Os homens pervertidos querem mudar tudo. Tudo. Até o sexo das pessoas. Deus vem aí com a sua mão forte, justa e poderosa, e com o seu coração também derramando lágrimas ao ver a perversão dos nossos dias. O evangelho de Jesus não muda. Sempre será o mesmo. Ele não se corrompe. E Paulo é tão forte ao dizer aqui isso, que ele fala assim, até nós, se pregarmos um evangelho diferente, desse que vocês já receberam por nós, através de nós, até nós, seríamos anátemas, essa palavra todos sabem, malditos, amaldiçoados. E se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho, também ele será anátema. Tamanha era a certeza, a convicção de Paulo, pelo Espírito Santo, de que este evangelho é imutável e único, que ele disse, se der 5 minutos na minha cabeça, um aneurisma aqui, e eu pregar outra coisa, que eu seja maldito. Ou seja, o evangelho é maior que eu, é maior que nós, é maior que o mensageiro, porque ele é a mensagem de Deus, é maior que os anjos, ele é o evangelho de Jesus puro,
perfeito, imutável, tem um fundamento, a morte de Jesus. Tem uma outra característica, ele sempre é o mesmo, não se corrompe. E o terceiro ponto, ele vem do alto. Vem de Deus. Olha o que está escrito aqui, no versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Noutra tradução diz assim, não é de origem humana. Não nasceu no coração de umzinho lá que diz que achou umas tábuas lá num morro e saiu com elas pregando e dizendo, achei aqui a grande resposta para a humanidade. Não nasceu numa filosofia de alguém que ficava lá meditando, recebeu uma mensagem lá das regiões mais etéreas, lá em cima na opinião dele, teve um sonho e trouxe uma revelação. Não nasceu dessa maneira. Não foi achada num rio, num pedaço de caco que foi formado depois e transformou-se numa adoração, abominação ao Senhor. Não nasceu na cabeça de ninguém. Veio do alto. Esta é a terceira característica do puro evangelho de Jesus. Que segurança para nós. Não nasceu no coração de nenhum homem, nem na cabeça de nenhum homem. Não é resultado de filosofia, de pensamento. Não é resultado de sonhos, de uma visão que alguém teve. Não. É o evangelho que veio do alto, veio de Deus. Os homens, na tentativa doida de alcançar Deus, inventaram muitas coisas. Religiões que vêm da Ásia, do Oriente, da África, do Brasil, coisas inventadas pelos homens para alcançar Deus. Impossível. Ninguém consegue, porque nós estávamos perdidos no nosso pecado. O salmista Davi, no Salmo 40, diz assim, que o Senhor o tirou de um lamaçal, de um tremedal de lama, de um lamaçal, de um atoleiro. Colocou os pés dele sobre uma rocha, firmou os passos, pôs nos lábios um novo cântico. Tudo isso é Deus quem faz. Nós não podemos fazer. Talvez pela simplicidade dessa pureza do Evangelho de Jesus, que alguns tropeçam, querem fazer alguma coisa. Tem muita coisa que a gente fazer para o Senhor. Tem muitos ministérios no corpo de Cristo. Mas para depois que você passa por essa porta bendita da libertação e da transformação e da salvação, você não precisa fazer nada para ganhar o céu. O céu já está conquistado. De graça. Para nós é de graça. Para ele custou a vida naquela cruz. Custou toda a injúria, toda a vergonha, toda a acusação. Mas ele entregou-se por amor por nós. Quanto legalismo é enfiado goela abaixo em muitas vidas. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso. Eu preciso fazer isso. Senão eu sou rejeitado. Senão Deus não me ama mais. Eu preciso fazer aquilo outro e tal. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Nós fomos livres em Cristo Jesus de todas estas coisas. O Senhor oferece a libertação. Ele completou a sua obra. E uma vez livre, perdoado, limpo, transformado, vem no coração uma vontade de fazer algo para o Senhor. E então Ele nos capacita com o seu Espírito Santo para podermos fazer aquelas boas coisas que o Senhor quis para nós e planejou para nós desde sempre. E que antes de passarmos por essa transformação não seríamos capazes de fazer. O Evangelho vem do alto, é Ele quem fez tudo.
É Ele quem estendeu a ponte. É Ele quem convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados, cansado de tentar, cansado de fazer todas as promessas e forças para conseguir, cansados e frustrados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar a vocês o alívio que você tanto procura e tanto precisa. Paulo não aprendeu esse evangelho aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel ele tinha aprendido a dureza da lei antes da sua conversão na estrada de Damasco. Ele aprendeu de Jesus. Está escrito aqui: porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, versículo 12, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é revelador, é algo que é revelado no nosso coração. E Ele é o único que pode revelar. Ninguém pode revelar a si mesmo o Evangelho. Hoje eu quero revelar o Evangelho para mim. Não, ninguém consegue. Mas o Senhor quer revelar na sua vida. Ele quer revelar no seu coração. Ele quer e Ele pode revelar a você. E naquele momento em que você recebe esta revelação do Senhor, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais. Seu coração é transformado. Paulo teve essa revelação na estrada de Damasco. Ele viu uma luz brilhante que o derrubou no chão e ele ouviu uma voz: por que você está me perseguindo? Tudo mudou naquele momento de Paulo. Tudo mudou. A revelação de Jesus. De repente ele só tem uma coisa para perguntar: quem és tu, Senhor? Que farei, Senhor? Agora acabou tudo, meus planos morrem aqui. O que eu farei? A revelação muda tudo. Enche, preenche todo vazio. Aquele homem ativo, cheio de metas, propósitos, planos e cursos aos pés de Gamaliel e diplomas e honrarias. Aquele homem agora considera tudo isso perda e fala para aquele que está se manifestando, se revelando a ele: o que eu faço agora? Agora é uma nova etapa, é uma nova vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele tem um fundamento. A morte de Jesus por você, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele fez isso por você. Diga assim dentro do seu coração: Ele fez isto por mim. Por mim. Veja como você é importante aos olhos de Deus, como você é valioso aos olhos de Deus, como Deus o ama. O Evangelho nunca mudou, não vai mudar jamais. E ele veio do alto. Ninguém o inventou, nenhum homem o inventou. Ele não é meu, ele não é seu, ele é de Deus para nós. É o Evangelho do Senhor. Deixe isto tomar conta de você. Deixe essa verdade penetrar no seu coração. Você seria capaz de dizer: não, eu não quero. Você seria capaz de dizer: eu vou seguir os meus projetos. Você seria capaz de dizer: eu vou continuar tentando, eu vou conseguir. Isto é o que o mundo perverso tem incutido na mente de muitos. Você consegue, se esforce que você consegue mudar de vida. Você consegue vencer. O mundo perverso diz isso. Mas o Evangelho do Senhor Jesus diz: vem a mim. Eu liberto. Eu curo. Eu transformo. Eu ouvi uma mensagem uma vez do reverendo Antônio Elias, quando eu era jovem, há muito tempo.
ele pregou uma mensagem na qual ele repetiu muitas vezes a expressão: eu não posso, mas Jesus pode. Eu não posso, mas Jesus pode. E aquilo entrou no meu coração e eu vivia momentos de muitas lutas espirituais, batalhas, situações que não havia solução. E Deus operou grandemente, grandemente, porque Ele me levou a crer que Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. E eu me entrego a Ele, porque o puro Evangelho de Jesus é poder. O Evangelho de Jesus é poder para transformar, para mudar, para libertar, para curar, para dar vida, para dar discernimento neste mundo caótico, pervertido, transtornado em que nós vivemos. Vivemos neste mundo. Não vamos sair daqui a não ser que o Senhor nos leve para a glória ou quando Ele vem. Aqui é o nosso lugar. Mas que não sejamos nós os que estão pervertendo com mentiras, com enganos. Absolutamente, nós pertencemos a um outro reino dentro deste mundo, um reino que não tem nada a ver com este mundo, que obedece à lei do amor, que vive na paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que vive na presença de Deus em meio a todas as circunstâncias, que ao ir para as firmas trabalhar, para a indústria, para o escritório, para o hospital, onde quer que seja que trabalhemos, vamos ali exalando a presença de Jesus, a libertação de Jesus. Confira tudo o que você ouvir pela palavra, por este livro. Não aceite outro evangelho, porque não existe. Não existe. Aceite o sacrifício de Cristo por você. Poderoso para libertar, para curar. Este é o puro evangelho do Senhor Jesus. Você teria coragem de dizer não, eu não quero? Ou você quer nesta manhã dizer sim, eu quero. Eu quero mais. Eu quero mais revelação do Senhor sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra. Eu quero permanecer. Não quero me comportar jamais como os Gálatas, que tão depressa estavam passando daquele que chamou para a graça, virando as costas para Deus, para o próprio Deus, e tentando viver às suas próprias custas. Não quero ser assim, quero permanecer na graça, quero ir de fé em fé, de glória em glória, até que o Senhor volte. Quantos têm esse desejo no seu coração? Gostaria de convidar os que estão aqui para se colocarem em pé, como que dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer na pureza do teu evangelho, na simplicidade do teu evangelho, na verdade do teu evangelho, no fundamento do teu evangelho. Eu quero permanecer. Senhor, nós dependemos de Ti tão somente, Pai, para que não sejamos levados por coisa alguma que alguém pregue, nem que venha um anjo do céu pregar algo que seja diferente desta palavra, desta mensagem, a mensagem da Tua entrega por nós por causa dos nossos pecados. O Senhor ressuscitou e o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, que nos revela o Teu Evangelho puro, permanente, eterno, poderoso, maravilhoso. Queremos permanecer na Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós. Para isso dependemos do Senhor, dizemos sim, Senhor. Nos entregamos a Ti, agradecemos a Ti, porque o Senhor nunca deixou de nos amar. Muito obrigada, Senhor, pela Tua santa e preciosa palavra. Abençoa cada um neste momento, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, renovando lá no íntimo do coração, Pai, aquele
voto sagrado de seguir o Senhor Jesus, de ser dele, de viver na alegria dele, do seu Espírito, na paz que excede todo entendimento, na esperança bendita da volta dele para nos buscar, da presença dele enquanto caminhamos aqui, nos dando discernimento, nos dando livramento, proteção, sabedoria, vitória nas lutas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.